Olá pessoal, meu nome é Adriano Araújo, eu sou treinador de pessoas em dependência química e eu tenho um segredo para contar para vocês, um segredo que eu guardo há muitos anos. Eu sou o Superman. É verdade, é isso que vocês ouviram. Eu sou o Superman enquanto eu estiver longe das drogas. Por quê? Assim como o Superman tem a sua criptonita, eu também tenho a minha criptonita, que é a droga. Sempre que eu me aproximo dela, eu perco todas as forças. E sempre que eu estou longe dela, eu tenho muita força, eu tenho muita energia, muitas ideias, tenho o prazer de viver. E eu preciso ficar longe da criptonita para continuar vivo. Talvez você que esteja me assistindo possa estar se identificando com isso que eu estou falando agora. O dependente químico, em sua grande maioria, são pessoas extremamente produtivas, inteligentes, capazes, e dinâmicas. Mas quando elas se aproximam das drogas, elas se transformam em pessoas completamente opostas a todos esses adjetivos que eu citei. Mas eu vim aqui hoje falar sobre recaída. A princípio, a gente precisa entender que quando a gente fala de recaída, nós estamos falando de alguém que está em tratamento, em abstinência, ok? Quem está no comportamento ativo de uso não está em recaída, ele está em comportamento ativo de uso. Então a gente não considera isso como uma recaída. Recaída é para quem está abstinente em tratamento, ok? Então, existem alguns modelos de tratamento que consideram a recidiva, que é o termo técnico para uma recaída, numa doença, que essa doença é considerada e catalogada, pela Organização Mundial da Saúde, dependência química. Existem três modelos. O modelo biomédico, que é o modelo em que a medicina considera a doença como um problema fisiológico, físico-biológico, e trata como um problema biológico, trata com medicações. Temos o modelo biopsicossocial, que trata o problema como doença, mas também trata como um problema comportamental e dentro do seu modelo de tratamento, além das medicações, inclui-se também psicoterapias, etc. E temos o modelo socioespiritual, que são que é o modelo geralmente adotado por organizações religiosas e tal, onde a pessoa ela pode considerar que existe uma cura para a dependência química, mas que em alguns casos isso não acontece. Porque assim, eu tenho bastante experiência e conheço muitas pessoas que foram curadas de forma espiritual da dependência química e de outras doenças também. A minha esposa, ela estava com um problema nos tímpanos e ela precisava de uma cirurgia e essa cirurgia estava muito difícil de conseguir pelo sistema público de saúde, E num culto, em uma igreja, uma Assembleia de Deus que a gente frequentava, ela foi curada. Simplesmente saiu de lá, dormiu, no outro dia acordou completamente curada e hoje ela escuta melhor do que escutava antes. Eu estou dizendo isso porque eu creio que existe a cura espiritual, porque isso aconteceu dentro da minha casa, tá bom? Mas eu acredito que nem todas as pessoas doentes serão curadas de forma espiritual. Existem dentro do contexto espiritual vários fatores que levam uma pessoa a ser curada, que também não é o ponto, eu não tenho tempo nesse vídeo para falar sobre isso, posso de repente fazer um outro vídeo depois para falar sobre isso, ok? Mas dentro do conceito e do modelo biossocio-espiritual, muitas pessoas que a gente encontra também, pessoas que ficam um longo período em abstinência, enquanto estão envolvidos dentro do ciclo religioso, envolvidos, ativos dentro do ciclo religioso, mas que por algum motivo teve uma decepção, aconteceu algo, ou ele se cansou, porque acontece muito do dependente químico se cansar com algumas situações, e acaba desistindo daquele estilo de vida. E quando ele coloca o pé fora do ciclo religioso, ele volta ao uso abusivo da substância. Essa pessoa não foi curada, mas ela estava ali controlando a sua compulsão através do envolvimento religioso.
Mas são muitos, inúmeros, eu não tenho como contar os que eu já conheci que tiveram exatamente esse mesmo desfecho. Assim que colocaram o pé fora do ciclo religioso, voltaram à compulsão que ele tinha antes, certo? Entretanto, dentro desses 3 modelos, né, eu acho que cada um desses modelos precisam acrescentar um pouquinho do outro, mas também eu não vou falar sobre isso, porque a gente não está falando de tratamento, a gente está falando de recaída. Então vamos lá. Entrando agora dentro do assunto, né, que é o manejo da recaída, né, que é um assunto extremamente polêmico, mas que ao mesmo tempo, para mim, que sou um dependente químico, que sofri por mais de 15 anos buscando soluções para encontrar um escape para esse problema, né? Passei por muitos tratamentos, por muitos modelos, e todos esses modelos que eu citei, eu passei por eles também, né? Eu posso dizer com propriedade a respeito da recaída, e a recaída, dentro desses modelos, né, a gente pode, por exemplo, eu posso usar como uma das referências um modelo em que o dependente considera, na sua concepção, no seu estilo de vida, a abstinência, ou seja, não usar substância química, como o seu grande patrimônio, né? Como o seu grande troféu, o troféu da sua vida, né? E o seu ganho todo é baseado num reloginho que ele tem mentalizado aqui, e esse reloginho vai contando os dias, as horas, os minutos e assim vai, né? Só que esse modelo, ao meu ver, né, nem todas as pessoas são preparadas para viverem esse estilo de vida, esse estilo que esse modelo propõe. Porque, olha só, quando a pessoa tem esse reloginho ali e usa e tem como patrimônio, como um troféu esse reloginho, como todos os modelos de tratamento dizem que pode acontecer uma recaída, se por acaso acontecer essa recaída, o reloginho dele vai zerar. E aí todos os ganhos que ele teve em relação à abstinência, ele na mente dele ele vai perder, né? E se ele perdeu todos os ganhos, que motivo ele tem para continuar, né? Porque assim, dentro desse meio do reloginho, né, existe, assim como ele, muitas outras pessoas também têm o reloginho como patrimônio. Então, quando você zera o seu reloginho, automaticamente você, né, fica envergonhado, né, às vezes você não tem coragem de contar para alguém. E como é que a gente trata uma recaída? Contando, tratando, analisando, né? E se eu tenho esse relógio como o meu único ganho, né, eu não avalio, não considero os outros ganhos, né, que acompanham a abstinência, que na minha opinião são esses ganhos que nós precisamos considerar, né, a pessoa ela acaba não contando para ninguém e vivendo essa recaída sozinho. O reloginho zerou para ele, mas para os outros o reloginho dele continua contando, né? E a gente também pode considerar, né, outros modelos, né, em que a pessoa ela entra no processo de recaída e dentro desse processo de recaída ele não consegue, não por vergonha e nem por causa de reloginho, porque de repente nós já estamos falando de um outro modelo, é uma pessoa que quando entra no processo de recaída, faz o primeiro uso, ele não consegue retornar. Né? E ele não consegue retornar, e eu atribuo a todos aqueles que não conseguem retornar pela falta de um acompanhamento profissional. Porque a primeira coisa que o dependente que tem o interesse em ficar limpo, né, digamos assim, um jargão, é ele ter um acompanhamento profissional, um acompanhamento de alguém que possa ajudá-lo nos momentos difíceis, né, da vida. Como todas as pessoas, tem problemas difíceis na vida, o dependente químico também tem, mas para o dependente químico é muito mais difícil lidar com esses problemas naturais, porque a primeira coisa que vem na mente é um refúgio através do uso de substância química, né? Então isso é um grande problema. E falando sobre manejar a recaída, eu costumo fazer uma analogia entre a recaída e a queda de um avião. Recentemente eu estava lendo um artigo de um avião que caiu em 1989, se eu não me engano, acho que o voo 801 do Boeing
eu esqueci o nome da companhia, mas enfim, depois da queda do avião, o que geralmente acontece? Eles recolhem a caixa preta, analisam a caixa preta. E quando na análise da caixa preta desse avião, foram identificados todos os erros que o comandante e seu copiloto, né, cometeram, que acabou culminando na queda do avião. Quem analisou a caixa preta foram profissionais técnicos especializados nesse tipo de análise e que puderam identificar os erros técnicos que foram, né, cometidos naquele caso. Eu posso dizer que da mesma forma nós precisamos analisar a caixa preta do dependente químico para saber quais foram os pontos que o levaram à recaída. Existem fatores biológicos, existem fatores emocionais, fatores psicológicos, fatores psiquiátricos, existem fatores situacionais, enfim, que podem levar o dependente químico a uma recaída, e de repente todos esses fatores juntos culminaram em uma recaída. E quem vai analisar isso? O dependente químico, após uma recaída, ele não tem a capacidade de analisar sua caixa preta. Até porque, após uma recaída de alguém que está abstinente, que está em tratamento, a pessoa fica psicologicamente abalada, emocionalmente abalada, decepcionado consigo mesmo, pensando nas perdas, talvez achando que tudo está perdido. Então, é necessário um acompanhamento profissional de alguém que possa sentar com essa pessoa, pegar a caixa preta, analisar a caixa preta, identificar quais foram os pontos aonde essa pessoa errou ou quais foram os acontecimentos situacionais que o levaram a ter pensamentos, a ter sentimentos, né, que fizeram com que ele acabasse tendo uma recaída e muitas vezes não pediu ajuda. Enfim, analisando a caixa preta, identificando esses fatores, o que vai acontecer? Vai acontecer que, tratando esses fatores que levaram a essa recaída, muito provavelmente, se ocorrer uma próxima recaída, não serão esses motivos que o levarão a recair, ok? Então a gente precisa considerar, agora, que a recaída não é moral, não é uma questão moral, né? A recidiva é a manifestação da doença, né? E a gente também não pode naturalizar isso, a gente não pode tratar isso como algo natural, não é natural não, né? Entende? Mas a recaída pode acontecer, né? E a gente não pode tratar a recaída do dependente como uma falta de vergonha na cara, né? Porque isso não vai ajudar. O que a gente precisa fazer é procurar ajuda profissional imediatamente para analisar os fatores e procurar uma forma de ajudá-lo para que isso não aconteça novamente, ok? Gente, por hoje é tudo que eu tenho a dizer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato no link aqui na bio do meu Instagram. Se você estiver assistindo pelo Facebook, você pode também procurar o número do meu telefone, os nossos contatos também estão aqui no topo do vídeo, bem aqui, tá? Você pode clicar aqui que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, você vai poder falar diretamente comigo, tá bom, gente? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.